pé, vamos ler um texto sagrado. Hoje nós vamos continuar e eu vou correr aqui para nós terminarmos hoje, pelo menos essas bem-aventuranças, né? Eu quero estar aqui meditando com vocês, para a gente encerrar essa primeira parte do Sermão do Monte. Tá bom, irmãos? A primeira parte que começa com as bem-aventuranças. Nós vamos refazer a leitura do capítulo 5 de Mateus, assim como nós temos feito. Vamos ler do verso 1 até o verso 13, né? Do capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Louvado seja Deus. Vamos ler, toda a igreja, vamos acompanhar aqui pelo telão, toda a igreja, vamos lá? Vocês nos ajudam aí, os meninos ali da mídia. 3, 2, 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois... É só até o 12 mesmo, irmão. Isso já é outra parte, né? Até o 12 só. Amém? Poder tomar assento, nós já acabamos de orar. Poder tomar assento. Nós iniciamos esse Sermão do Monte, fazendo um paralelo entre o Sinai, o Monte Sinai, e o Monte das Bem-aventuranças. Nós colocamos a importância para a antiga aliança, os ensinamentos recebidos pelo povo ali no Monte Sinai, e colocamos as bem-aventuranças e a sua importância para nós, como este Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que nós pregamos, que nós professamos, a importância desse sermão para nós, e praticamente só esse Sermão do Monte daria para salvar toda a humanidade, somente os ensinamentos. Se todos obedecessem esse sermão e seguissem né, na íntegra aquilo que está ali, certamente nós iríamos entrar nesse reino de Deus, porque aqui nesse sermão nós encontramos a característica do verdadeiro cidadão desse reino de Deus, né? E também o caráter dos crentes que vivem, que andam e vivem para cumprir a vontade soberana de Deus para as suas vidas. Aí nós falamos da estrutura da religião, quando Jesus ele inicia o seu ministério. Falamos daqueles grupos que Jesus encontrou, e grupos que se opuseram a Jesus, e que só se uniram para perseguir e matar Jesus. Lembra lá dos escribas, dos fariseus, saduceus, dos zelotes, os herodianos. Todo esse grupo, eles estavam formados, e é interessante que quando Jesus ele vem a este mundo e inicia seu ministério, Jesus ele não procurou a estrutura do templo, Jesus não procurou lá ele não procurou os líderes do templo, os sacerdotes do templo, ele não procurou os fariseus, ele não procurou nenhum desses grupos para iniciar o seu ministério. Simplesmente Jesus ele começa a pregar num lugar inóspito, e ele traz uma mensagem que confrontava toda essa estrutura da religiosidade.
E logo essa estrutura se levanta contra Jesus. Lá em João, capítulo 15, verso 19, Jesus ele disse, se vós, olha a expressão do versículo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, antes o mundo vos aborrece. Mas parece que esse versículo hoje, ele caiu em desuso, né? Principalmente aqui no Brasil. Há uma moda em que as pessoas acham bacana ser evangélico, ser cristão. E há várias linhas teológicas. E hoje existe igreja para todo tipo de público. Existe igreja hoje. Se a gente inventar aqui uma igreja, como que é aquele movimento lá, pastor Marcelo, que eu mandei para você? Purple Play, coisa assim, né? Purple Play, que é um movimento em que as pessoas, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, existe aí algumas pronúncias, mas que as pessoas se sentem um animal, cachorro, qualquer tipo de animal. Está tomando conta aí, na Europa isso aí é a coisa mais comum, nos Estados Unidos e aqui no Brasil o negócio está vindo com força. Se a gente abrir uma igreja e dizer, é para esse público, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, a igreja vai lotar. Qualquer um desses movimentos tem a capacidade de atrair muitos públicos. E se a gente adaptar os ensinamentos, bíblicos para determinados grupos, nós seremos os caras. Essa igreja aí sim, esse povo aí sim. Agora, veja que Jesus disse para aqueles, nós lemos um texto introdutório, que um escriba, ele interroga Jesus, e no finalzinho, Jesus até elogia ele, né? No finalzinho, Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus? Parece que Jesus até deu uma palavra ali para... E de fato, né? O homem realmente, ele respondeu muito bem. Aí, mas veja um pouquinho abaixo, na continuação do texto. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos, é a sequência do texto, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então esses grupos que estavam formados, cada um com seu público, cada um com seus seguidores, eles estavam ali representando a estrutura da religião. Mas a mensagem que Jesus, ele traz para aquele povo, era uma mensagem que confrontava esses sentimentos do povo e da estrutura dessa religião. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, hoje, antes de vir para cá, eu estava estudando, dando uma relida, né, meditando em alguns versículos bíblicos, e depois aí eu recebi aqui um vídeo, eu fui dar uma olhada no vídeo, né? Agora no dia 6 houve aí todo um movimento, e um líder que acabou encabeçando todo esse movimento, aquela coisa toda e tal. É bacana até acho que a causa é até nobre. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A igreja não milita com as armas do mundo, não. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Por mais que nós vivemos no mundo, e precisamos enfrentar as questões do mundo, e nós somos cidadãos desse mundo, né? Então temos que cumprir com as leis, mas nós estamos extrapolando. Sabe por quê? Porque lá em cima, aquele grupo ali, que estava ali, ali tinha pessoas representando o meio cristão, evangélico da Assembleia de Deus,
Aí tinha pessoas representando a Igreja Católica, tinha pessoas representando as religiões de matrizes africanas, todos de braços dados e dizendo, todos juntos em favor da causa. Será que é isso mesmo que Jesus, Ele quer da sua igreja? Vamos parar e refletir, irmãos? Será que é isso mesmo? Será que nós estamos na direção certa, agindo dessa forma? E o discurso é inflamado, é um discurso inflamado, que você precisa se posicionar, que você precisa ir para as ruas, que você precisa... Irmãos, a nossa guerra, olha, é vencida, ó. Tem ação sim, nós precisamos da ação, e com consciência, mas não vá fazer baderna em lugar nenhum, não vá por aí fazer nenhuma, que isso aí, irmãos, não é vontade de Deus para nossas vidas não, viu? Eu não sou nenhum líder quadrado, que não entenda a importância da política para viver em sociedade. Eu entendo muito bem e defendo que o cristão se envolva, se ele tem chamado, ele se envolva nessas questões, no sentido de fazer a diferença. O grupo, porque não é por representação, não é representatividade. Escolha um líder da tua comunidade, que tem um chamado, apoie ele para ir lá, para ele defender a pauta da família, da moral e dos bons costumes. É assim que nós militamos. Mas uma vez feito isso, irmãos, volta para o joelho, oração e joelho, tá bom? Que a nossa luta, ela é espiritual. Amém? É somente um comentário, porque está dentro também aqui do tema que nós estamos estudando, e o confronto de Jesus com essa estrutura da religiosidade. Tá certo, irmãos? Então é um confronto. Então Jesus veio e encontrou ali os representantes dessa religiosidade, ali da religião, faccionada, e cada um tinha os seus seguidores, mas todos unidos para combater o verdadeiro evangelho. Todos eles unidos para combater o verdadeiro evangelho. E é tudo isso que a gente está vendo nos dias de hoje. As coisas, elas não são novas. 3:15 de Eclesiastes é o que é, já foi, o que é de vir também já foi, de sorte que não há nada novo. Tá certo? Mas vamos lá. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade, e eu vou passar rapidamente aqui, no texto, nessas bem-aventuranças, falta poucas agora. A semana passada nós falamos os que têm fome e sede de justiça, né? Agora, o versículo 7 diz assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho o que é misericórdia no sentido, o que é que Jesus estava querendo dizer que dessa bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos. E a palavra aqui é eleimones, a palavra do grego é eleimones. Eleimones implica compaixão prática, não apenas emocional, mas trazida em ações concretas. Então não é um sentimento, essa misericórdia não é simplesmente, a palavra aqui, ela dá o sentido de quem tem ou seja, esse sentimento, ele não se contenta apenas com o sentimento, mas há uma ação. Logo, esse elimonés, né, eles têm o sentimento e ele age com o sentimento, e logo ele põe em prática. Ele vai além desse sentimento, um sentimento de pena vazio, uma compaixão emocional, momentânea. E eu quero meditar com vocês aqui em alguns versículos, que vai expressar e extrair esse pensamento. Então, misericórdia não é só sentir dor da pessoa, é deixar Deus agir através de você, quando o outro mais precisa. Porque tem muita gente que ele sente dó, né? Ah, coitadinho. Ah, meu coração ficou triste. Mas o que é que você fez? Cadê a ação? Aí você vai ler, coloca aqui por favor, Tiago 2,
15 e 16. Tiago, capítulo 2, verso 15 e o verso 16. Olha o que é que Tiago diz. É um texto bem conhecido. Nós conhecemos muito bem esse texto. Colocou aqui? Tiago 2. Verso 15 e o verso 16. Eu vou ler aqui. Se achar, coloca aqui, por favor. Tiago 2. Glória a Jesus. Quando coloca ali, fica mais rápido, né? Mais dinâmico. Mas olha o que é que diz aqui o texto. É bem conhecido. Diz assim, ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então veja, você até teve o sentimento, mas faltou a ação. Eu vou repetir aqui, ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ides em paz. Estou falando de sentimento. Eu estou falando de sentir a dor do meu irmão, de ter compaixão. Eu estou falando de amar o nosso irmão como a nós mesmos. Não é o segundo mandamento? O primeiro é amar a Deus e o segundo mesmo? Mas veja 1 João 3, 17, 18. 1 João 3, 17, 18. Eu vou correr porque a gente precisa finalizar hoje. 1 João. Ajuda aí, Rômulo, para ser dinâmico aqui, Rômulo, porque senão eu fico folheando aqui a Bíblia. Está lá, ó. É o 3, 17, 18. Ali está João 1 e 1. É 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? O verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Vocês estão vendo o que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Esse limonés, a ação, a misericórdia acompanhada da ação. Será que o que é que vocês acham? Será que não está faltando esse sentimento de misericórdia em nossos dias, de sentir a dor do nosso irmão, mas não só sentir a dor, mas também se colocar à disposição para ser a solução para o meu irmão, aliviar a dor do meu irmão. Por isso que eu fiz menção de Gálatas 6 e 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Provérbios 21 e 13, olha o que é que diz Provérbios 21 e 13, coloca aí, Provérbios 21 e 13, glória a Deus, glória a Jesus. Acho que estão com dificuldade ali de achar ali, irmãos. Vamos, já colocou aí? Vamos lá. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios 21 e 13. Então, quando nós não nos compadecemos, quando não há misericórdia, uma misericórdia ativa com o clamor do pobre, certamente a roda da vida, a vida é uma roda gigante, né? De repente o camarada está aqui embaixo, ele pode estar lá em cima, e quem está lá em cima pode estar aqui embaixo. Eu já vi muito isso, e a gente vê muito isso. Não é isso, Francisco? Muitas vezes o cara está lá em cima, ele acha, oh irmãos, quantas vezes eu já vi isso, mas daqui a pouco ele está embaixo.
Então, por isso que é tão importante esse ensinamento. Agora, e para aqueles que são abastados? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16 e verso 17. Eu estou sempre fazendo menção. 1 Timóteo 6, 16 e 17. Eu sempre faço menção nas nossas palestras, falando para empreendedores cristãos. É 17 e 18, desculpa. É 17 e 18. Olha o que diz aqui, ó, o verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Vocês estão vendo? O dinheiro para nós, crentes, jamais pode ser um fim. Precisa ser um meio. Agora, esse versículo ele vai muito além da nossa compreensão. Por quê? Porque às vezes o camarada fala assim, eu vou trabalhar, eu vou prosperar, e quando eu estiver próspero, eu vou abençoar a obra de Deus. Será que é isso? As irmãs estão balançando a cabeça, dizendo que não. Será que é isso? O que você fala, irmã Adriana? É isso? Prosperar para abençoar a obra de Deus? É isso? Lá na continuação do capítulo 12 lá de Marcos, o texto introdutório que nós lemos, eu vou deixa eu voltar aqui, eu vou ler aqui para vocês, o verso 41. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Não sei nem quanto que é isso, a gente vai ter que ir lá no dicionário para ver quanto que daria 5 réis hoje. Pastor Marcelo pode até me ajudar aí, pode até procurar aí no dicionário e depois nos falar. 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, a oferta não tem nada a ver com a quantidade, porque Paulo vai nos ensinar a ofertar e a dizimar segundo a nossa prosperidade. Se você não for fiel no pouco, sabe quantas vezes você vai ser fiel no muito? Nunca. Jesus disse, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, ele será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, ele será infiel no muito. Não tem essa coisa de eu vou prosperar para abençoar. Se você não abençoar agora, se você não reconhecer o que Deus tem feito na sua vida hoje, você nunca vai reconhecer quando você tiver muito. Isso é uma verdade bíblica. Você nunca se deixará ser levado por esse sentimento e pela ação desse eleimones, essa misericórdia acompanhada de uma ação. Tem muitos crentes, infelizmente, aqui não está falando, a gente fala na realidade do rico, mas tem muito crente que ele é pior do que o rico, ele é mais avarento do que o rico. Tem muitos ricos que até doam, porque sobeja ele vai lá e faz as suas caridades. Mas tem crente que ele é dominado pelo ganho, ele quer, simplesmente ele quer ter. E quanto mais, sabe, ele quer ter, ele é dominado, ele faz de tudo para possuir. Mas Deus conhecendo o coração dele, muitas vezes Deus não deixa ele prosperar, porque senão ele se perde.
Aí Deus deixa ele vendendo almoço para comer a janta, mas quando morrer vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Tem várias outras referências, mas eu não vou pedir para, não vou ler mais nenhuma referência para a gente ganhar tempo. Eu quero terminar hoje. O Eleimoés é compaixão ativa, prática que se manifesta em ações concretas em favor do necessitado. Trata-se de alguém que não apenas sente, mas faz algo para aliviar o sofrimento do outro. Não é só sentir, mas é aliviar o sofrimento do outro. E muitas vezes ele não tem, o que é que ele faz quando ele não tem? Tem irmãos aqui que têm esse sentimento. Muitas vezes aqui tem irmãos aqui que já nos procuraram, eles não podiam. Ainda hoje mesmo, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um pastor. Ele me ligou e disse: olha, pastor, eu pensei, eu não tenho mais, eu não sei a quem recorrer. Mas ele contou a necessidade, e é uma necessidade relativamente grande, um valor expressivo. Ele disse: eu não conheço quem tem o coração na obra para fazer isso, para estar disposto a fazer um aporte como esse. Então eu lembrei do senhor e... Aí o que é que a gente faz diante de uma situação? O projeto é nobre, é uma causa nobre. E ele ainda disse: eu sei que o senhor tem tantos projetos, o senhor faz tantos aportes, mas eu liguei para o senhor e me perdoe em trazer mais esse problema para o senhor. A pessoa não tem como fazer, mas o que foi que ele fez? Eu vou tentar ajudar aquele povo de alguma forma, então vou procurar quem pode, aqui nessa igreja mesmo. Pessoas que me procuraram: pastor, olha, tem uma situação assim, a gente não pode, a igreja, o senhor pode fazer alguma coisa? Então veja, é a pessoa que teve o sentimento, e ele não pode fazer, porque se ele pudesse fazer, certamente ele faria. Também não é aquele indivíduo que gosta de oferecer sacrifício com o boi dos outros, que eu falei outro dia aqui, que tem os indivíduos que ele gosta de fazer sacrifício com o boi dos outros, com a lenha dos outros. Ele não quer fazer sacrifício com o boi dele. Tem aqueles, né? Que não é o caso desses que têm esse sentimento. Eles não podem, não têm condições, se tivesse faria, mas eles vão atrás para se compadecer, porque se compadeceu da necessidade, e eles vão atrás de quem pode ajudar. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então é a compaixão ativa, é prática que se manifesta em ações concretas, em favor do necessitado. Trata-se de alguém que não apenas sente, mas faz algo para aliviar o sofrimento do outro. Eleimoés é misericórdia visível, encarnada, que imita a própria atitude de Deus, que é rico em misericórdia, Efésios 2:4. Não apenas em intenção, mas em ação redentora. Vamos ler, Efésios capítulo 2, verso 4. Ser misericordioso é permitir que a compaixão de Deus se torne visível através das suas atitudes. Eu quando coloco aqui, eu coloco bem negrito, essa síntese do que é misericórdia, ou quando é para saltar realmente aos olhos, e para frisar bem com os misericordiosos, é permitir que a compaixão de Deus se torne visível através das suas atitudes. Efésios 2:4, coloca aqui, por favor. Então veja, isso aqui na realidade, olha que sentimento, sentimento de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é um atributo natural de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Vocês estão vendo que sentimento, o sentimento de Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele teve tanta misericórdia de nós, tanta compaixão de nós, o que foi que ele fez? Ele se encarnou, se fez homem, para cumprir uma sentença que era minha, para carregar uma cruz que era minha, para sofrer as chicotadas que eram minhas,
para ser cravado na cruz. Aqueles cravos não era dele, era meu, era seu. Expressando esse sentimento, essa ação. Ele é riquíssimo em misericórdia. E a sua misericórdia se manifestou em Cristo, porque Ele nos resgatou, mesmo nós sendo o que mesmo? Pecadores. Aí no capítulo 5 lá de Romanos, versículo 8, Paulo diz assim, ó: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Será que esse sentimento está escasso em nosso meio? Vai passando. Olha as características de um cristão misericordioso. Eu coloquei aqui algumas características de um cristão misericordioso. Ele se importa genuinamente com a dor alheia. É uma característica dele. Quando ele vê alguém sofrendo, ele se compadece. Ele tem essa compaixão, e logo essa compaixão, ela se manifesta em ação, em atos. Ele age em favor do necessitado, mesmo quando não há recompensa. Ele vai agir sem esperar nada em troca. Isso é misericórdia. Mas uma característica desse cristão misericordioso, ele perdoa com generosidade, assim como foi perdoado por Deus. Ele não fica remoendo, ele perdoa. A pessoa o ofendeu, o machucou, falou mal dele, né? Até o ofendeu. Mas mesmo assim ele manifesta essa misericórdia perdoando. Outra característica, ele estende graça ao invés de julgamento. Quando ele vê uma pessoa, por exemplo, nós somos craques nisso. O indivíduo, ele cometeu um delito e ele foi preso. E um dia eu arrumei uma briga com uma pessoa, e uma pessoa muito ligada a mim, muito ligada. E isso foi num café da manhã. Não lembro se vocês, aliás, não sei se vocês vão lembrar disso, mas foi aqui no ABC, 2 crianças que roubaram um carro, e a polícia entrou em perseguição, e atirou pensando que, e matou 2 crianças. Aí no outro dia, eu com aquela dor no coração, e a gente tomando café da manhã, ali na empresa, e a pessoa foi lá e soltou um nome bem feio, eu nem ouso a pronunciar, e disse, chamou um palavrão, mais 2 desgraças que não vão mais roubar ninguém, vão direto para o inferno. Mas me deu uma ira, eu fiquei bravo na hora, levantei e falei um monte. Eu disse, se fosse um neto seu, se fosse um filho seu, aquelas crianças pediram para vir no mundo, para vir ao mundo, e eu fiquei bravo com a pessoa tentou se justificar, mas as pessoas julgam, querem julgar, querem mandar para o inferno, mas não exercita a misericórdia. Então, uma característica de um cristão misericordioso, ele estende graça ao invés de julgamento. Ele é movido pelo amor divino, não por merecimento humano. Ele entende que Jesus morreu por todos, e se fosse por mérito, nenhum de nós, irmãos, encontraríamos salvação, nenhum de nós. Então, cuidado com esse julgamento, cuidado, às vezes, com como você vai se pronunciar diante de algumas situações. E um cristão sem misericórdia? Ele é rápido para julgar, lento para perdoar, ele fala da verdade, porém sem amor, ele ignora a dor alheia, ele guarda rancor, ele faz lista de ofensas e acredita que quem erra muito não muda e não merece nenhum perdão. Ele critica, condena o irmão que pecou e sai espalhando para toda a comunidade. Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de irmão, não, tem? Tem não, né? O coitado do irmão, ele não vigiou a situação, as distrações da vida, e o irmão foi lá, e por falta de vigilância, às vezes é um bom crente, uma boa pessoa, mas por alguma situação da vida, porque nenhum de nós somos perfeitos, aquele que estiver perfeito, eu acho que ele está no lugar errado, porque aqui é um lugar de gente imperfeita. O lugar de crente perfeito é lá no céu, porque crente perfeito não está aqui nessa terra. Se o cara disser assim, eu sou perfeito,
Eu digo, então tu está no lugar errado, tu não está vivo. Vocês entenderam, irmãos? Aí o irmão peca, aí o indivíduo, o que é que ele faz? Ele critica, ele condena, já manda o caba logo para o inferno, e ele não se contenta só com isso. Aí todo mundo que chega, aí ele sai, ele nem sabe como é que foi. Ele nem tem certeza, porque ele não foi testemunho ocular. Ele nem viu, ele ouviu falar. Ele ouviu falar. E ele sai defamando. Ele sai defamando com a sua língua o seu próximo. Lembra lá do Salmo 15? O verdadeiro cidadão dos céus? Aquele que não difama com a língua o seu próximo, não aceita nenhuma afronta, porque tem camarada que ele não difama. Mas sabe o que ele faz? Mas ele aceita. Entendeu? Ele não sai difamando, mas ele aceita. Porque quando alguém vier comentar, comentar algo, você diz assim, você tem certeza? Você acompanhou, você já ouviu a pessoa? Você já ouviu ele? Ou você está sendo um papagaio de pirata? Ou você está defamando ele porque você tem inveja dele? Você tem conhecimento de causa? Você... Entendeu? Tem muita gente que às vezes ele não sai difamando, mas ele aceita a afronta. Então nós precisamos tomar cuidado, para não defamar, mas também não aceitar a afronta. Porque quando vier falar mal do irmão e do pecado alheio, o que é que a gente faz? Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar pelo nosso irmão, vamos orar pela família do nosso irmão, vamos. Como é que a Bíblia nos ensina? Encaminhai o teu irmão que pecou, com que? Com espírito de mansidão, olhando por vós mesmo. Porque você amanhã pode cair. E com a medida que você mede, você será medido. Com o peso que você pesa, você será pesado. Você é crente sem misericórdia, sem compaixão. Ó, aí eu coloquei aqui exemplos bíblicos de crentes misericordiosos, de pessoas, de homens misericordiosos. Aí está cheio de exemplos bíblicos aqui. O Senhor Jesus Cristo, esse é o exemplo perfeito por excelência. João capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Lembra lá quando aquela mulher foi pega no ato de adultério? Todos nós bem conhecemos a história daquela mulher. Como que aquela multidão arrastou aquela mulher até a praia? Para Jesus condenar aquela mulher. Aí a misericórdia de Cristo. Porque Jesus poderia ter condenado aquela mulher. Quando Jesus disse para aquela multidão, quem dentre vós tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Estava todo mundo armado, de pedra na mão. Mas quando Jesus disse, quem dentre vós tivesse em pecado, mas quem falou isso não foi seu José, não foi Dona Maria. Quando Jesus falou, eu creio que a palavra de Jesus, mas foi lá dentro da mente, do coração das pessoas, e as pessoas logo lembraram dos seus pecados, e nenhum deles tiveram coragem de apedrejar aquela mulher. De sorte que deixaram as pedras ali e saíram. E Jesus vira para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus podia dizer, eu posso te condenar. Eu não tenho pecado, então eu posso te apedrejar. Mas Jesus disse, eles não te acusaram? Não, Senhor, eu também não te acuso, eu também não te condeno. Olha a misericórdia. Vai em paz e continue pecando. O que peca, o que confessa e deixa, alcança o que mesmo? O que encobre as suas transgressões faz o quê? Nunca prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa alcança misericórdia. Tem que deixar. Confessar e deixar as práticas, aí alcança a misericórdia do Senhor. O bom samaritano, outro exemplo de um cristão misericordioso, de uma pessoa misericordiosa, José no Egito, tem vários exemplos aqui, mas eu vou parar por aqui. E aqui eu vou somente fazer menção, para a gente finalizar, das outras 3 bem-aventuranças. E não vou fazer nenhum comentário dessas últimas 3, porque eu quero finalizar hoje. Tá certo? Vou somente falar a palavra do seu original
e o que é a palavra, o que essa bem-aventurança, ela quer dizer. E não vou fazer nenhum comentário, tá certo? Porque cada uma dessas bem-aventuranças, nós temos aqui uma caminhada, uma jornada longa para a gente destrinchar e aproveitar toda a expressão dessa bem-aventurança. Então a palavra aqui, puros de coração, a partir do verso, olha aqui o texto que nós lemos, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os misericordiosos, só voltando, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, finalizando essa bem-aventurança, os misericordiosos, eles farão o quê? Alcançarão misericórdia. Quem é aqui desse público que está aqui? Quem de nós não precisamos de misericórdia? Levanta a mão. Somente aqueles que não precisam de misericórdia. Levanta as mãos. Quem de vocês? A irmã Irani, ela é muito coitada. Ela é merecedora, não precisa de misericórdia. Não é isso, irmã Irani? Precisa não, irmã Irani? Agora, deixa eu fazer outra. Deixa eu agora inverter a pergunta. Quem de nós precisamos de misericórdia? Sem a misericórdia de Deus, nós estamos todos. Eu vou usar uma expressão chula. Posso usar? Posso, né? Sem a misericórdia de Deus, nós estamos lascados. Sem a misericórdia de Deus, nós estamos, sabe o que mesmo? Mortos. Sem a misericórdia de Deus, sabe para onde nós vamos? Para o inferno. Sem a misericórdia de Deus, sabe para onde nós vamos? Para o lago de fogo, enxofre. O lugar onde o bicho nunca morre, o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É para lá que você quer ir? Não. Então exerça a misericórdia de Deus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Então verso 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí a palavra aqui, ó, limpos de coração. Cataritei cardia. Esse limpos de coração. E o que é que isso significa? Denota pureza interior e sinceridade diante de Deus, não apenas uma obediência extrema. Vou repetir para você gravar bem. Ele denota uma pureza interior e sinceridade de Deus, não apenas uma obediência extrema. Mas não tem pureza, não tem sinceridade diante de Deus. Então essa bem-aventurança significa exatamente isso. Agora, o 9, ele diz, bem-aventurados limpos de coração, é o 9, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, pacificadores. Salomão, ele diz que 7 coisas que Deus abomina, né? 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª ele faz o quê? Detesta, né? O que semeia, contenda entre os irmãos. Será que tem pessoas assim? Será que tem, Alexandre, pessoas assim? Que semeia contenda entre os irmãos? Será que tem? Aqui não tem não, mas lá de onde eu vim tem. Mas aqui não tem não. Lá de onde eu vim tem, aqui graças a Deus que não tem. E se tiver, por favor, se converta. Senão, você vai para bem longe, mesmo para o céu, né? E o que é esses pacificadores? A palavra a palavra no seu original, o professor do grego aí, depois ele corrige se estiver errado a pronúncia. Como é que eu vou treinando a pronúncia? Eu coloco lá no tradutor e coloco lá para ouvir a pronúncia, para poder, aí eu escrevo da forma que eu entendo, entendeu? Só para ver se a tradução lá estiver errada, então eu estou falando errado também. Aí depois, então essa palavra pacificadores, né? Airenopoi, se fosse na transliteração é eirenopoi, ó. Aí eu não sei se a palavra qual que está, mas da forma que eu entendo, airenopoi significa aqueles que promovem a paz ativa, restaurando relacionamentos, refletindo a paz divina. Sabe aquelas pessoas que intermediam, né? Relacionamentos, e sabe que aquelas pessoas não se dão bem, e que tanto um quanto o outro, eles são crentes, eles vão morar no céu, mas um não... Isso acontece muito com as irmãs, né?
Homem não tem muito isso não, é mulher, parece que mulher tem um negócio que mulher, eu acho que mulher, como mulher é mais sentimento, né? Ela tem mais a capacidade de, não suporta aquela fulana. Você vai encontrar, se vai passando na calçada, vê aquela fulana, ela atravessa para o outro lado para não cumprimentar. Homem não tem muito isso, mas aí às vezes tem aquela irmã, que ela promove, ela é uma pacificadora, e ela vai dando um jeito de aproximar essas pessoas, e de tirar muitas vezes essa má impressão, e essas pessoas, irmãos, né? Elas, olha o que diz aqui o texto, porque eles serão chamados, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz ativa, restaurando relacionamentos, refletindo a paz divina. Agora, o último para a gente finalizar, porque a hora ali já está me apertando, e eu lembrei que a gente nós não ofertamos, nós vamos ofertar ainda nessa noite. Aí o verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, aqui tem tanta coisa para falar nessa bem-aventurança, de sofrer perseguição, de fazer no bem, você ser vituperado, e tantas outras coisas, que aqui daria para a gente caminhar aqui pelo menos umas 3 ou 4 quarta-feira, falando somente essa bem-aventurança, e eu não vou, depois você pode, na sua casa, ler as notas de rodapé da sua Bíblia, fazer ali um estudo, em relação a essa bem-aventurança, para você tirar todo o proveito e se fortalecer. Então aqui é Dediomene Rienequem Diacossins, ou seja, indica uma perseguição contínua, não ocasional, por viver em fidelidade a Deus. O mundo, ele vai te aborrecer, você fazendo bem, você praticando, fazendo, você tendo todos esses sentimentos de justiça no teu coração e praticando todos esses sentimentos, o mundo aborrecer. Você terá levantes dentro da tua comunidade, você será perseguido pelos de fora, mas também pelos de dentro. Vocês entenderam? Então é uma perseguição ativa, contínua, constante. Se você não está incomodando, irmãos, comece a se preocupar. Se você não incomoda ninguém, se você está vivendo de braços dados com o sistema da religião e com o sistema desse mundo, comece a se preocupar, porque o negócio não está bom para você não, diante de Deus. Tem muita coisa para falar aqui que eu não vou mais falar. Mas se o crente, ele não está incomodando ninguém, alguma coisa precisa acontecer dentro dele. Porque essa perseguição, Jesus, olha só, vou repetir aqui novamente, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Essa perseguição ela é contínua e muito ativa em nossos dias. E nós precisamos, de fato, fique de pé em nome de Jesus, incomodarmos o mundo, porque nós andamos à contramão do mundo. Pegue aí um veículo, agora, e desça para a Baixada Santista, viu, Felipe? Você que é jovem aí, só que em vez de você descer na mão, no fluxo, desça na contramão. Veja a dificuldade que você vai encontrar e da oposição que você vai sofrer com os outros carros que virão na tua direção. Assim somos nós. Nós estamos na contramão desse mundo. Iremos sofrer e sofrer muito por causa da justiça e do reino de Deus. Estamos dispostos a sofrer? Amém? Ainda que custe a nossa própria vida. Amém? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado quem mesmo? Os que choram, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado quem? Limpo de coração, bem-aventurados
E bem-aventurados que sofrem por amor de Cristo. São essas 8 bem-aventuranças que nós falamos, é óbvio, com 5 maior ênfase nas primeiras 5, e as 3 últimas agora a gente só deu uma pincelada. Já temos algumas semanas falando sobre essas bem-aventuranças, e aqueles que perderam algum pelo meio do caminho, é somente ir lá no canal da igreja, e você vai se alimentar desses ensinamentos bíblicos. Amém?